convidado é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, um grande pesquisador na área do meio ambiente, um dos primeiros criadores dos grupos multidisciplinares dentro das universidades, tem uma pedagogia da sustentabilidade construída durante todos esses anos, que contribuiu para a formação de muitos jovens que trabalham nessa área. Seu foco de estudo, atualmente, são as economias civis e humanizadoras. Quero chamar aqui para falar com vocês o professor Daniel Silva. Ok, Rodrigo, muito obrigado, é um prazer. Daniel José da Silva. Isso. Daniel, tudo bem? Daniel, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar aqui com a gente para compartilhar seu conhecimento. E estou muito curioso, muito animado em ver que você está nessa nova linha de pesquisa, nossa nova linha de estudo, tão importante para os dias de hoje. Daniel, o que é uma economia civil? Me explique. Rodrigo, muito obrigado, eu agradeço o convite, é sempre um prazer atender aí as suas inquietações e animações. Eu também estou muito animado. Bom, a economia civil, Rodrigo, ela surge em 1754, na cidade de Nápoles, e é oferecida como uma disciplina por um professor que inaugura a fala em italiano. Isso aí me cativou muito, esse cidadão, chamado Antônio Genovese. E ele é o primeiro professor universitário na Itália a deixar o latim para fazer a sua prática pedagógica. Então, em 1754, ele abre o curso, o primeiro curso de Economia Civil, Lições de Comércio e Economia Civil. E, durante 13 anos, ele faz uma pesquisa que hoje a gente usa um termo robusta, abrangendo todos os dados que ele possuía do mundo a respeito do que seria essa economia civil. E, em 1767, ele, então, publica o livro dele a respeito da economia civil, que nós temos aqui uma edição espanhola de 1785, que um amigo íntimo aí me emprestou. Então, a economia civil é apresentada por Antônio Genovese como resultado da inserção da ética nos processos econômicos. E a primeira ética que é inserida é a ética da reciprocidade. E Antônio Genovese vai dizer que ela vem baseada no direito natural humano do respeito, ou seja, você espera que seja respeitado da mesma forma como você respeita os outros. Então, esse princípio ele diz que precisa estar nas relações econômicas para civilizar o mercado e fazer do mercado uma fonte de humanização. A segunda ética é a ética da equidade, e ele escreve exatamente assim. E ele vai dizer que essa ética da equidade também está baseada num direito natural do humano, e qual seja o direito de ser socorrido. É muito lindo esse momento, porque ele diz que a pessoa que está com fragilidades, ela tem o direito de ser socorrida, é um direito natural dela. Ora, quem socorre, evidentemente, está com alguma responsabilidade ou com uma habilidade, né, para socorrer. Ele vai colocar ainda uma terceira palavra fundamental na economia civil. Ele não usa a palavra, mas ele faz o estudo, que é a futuridade. Claro, futuridade é uma palavra recente, criada há pouco mais de 30 anos, mas ele apresenta os 3 fenômenos econômicos que vão dar permanência a uma economia civil. Então, ele trabalha essa ideia da permanência. O primeiro é a população. Olha só, o Antônio Genovese, até onde eu sei, é o primeiro cientista a pesquisar a resiliência da população das nações e mundial. Na época ali, no livro, ele escreve
que uma das nações que extrapolou por demais é a China, que em 1750 já tinha 120 milhões de almas, de habitantes. Então, ele diz que a economia civil ela precisa encontrar o equilíbrio entre uma nação despovoada e uma nação superpovoada. Ora, isso hoje é resiliência, aquilo que nós não conseguimos encontrar ainda. A segunda característica de futuridade é a educação. Genovese vai dizer que a economia civil acontece no momento em que a população, o povo, a nação, e tem uma educação com virtudes, porque sem virtudes ela vai cair num campo do vício. E a terceira, imagina só, é a alimentação. Ele vai trabalhar a ideia que nós temos hoje com clareza de autonomia nacional, de soberania nacional. Olha só, ele vai dizer que uma nação sem uma produção local de alimentos, ele não usa a palavra saudável, mas, enfim, ela não suporta, não dá perenidade a uma economia civil. Então, para concluir, Rodrigo, eu acho que a economia civil ela civiliza, e ela civiliza a partir da presença permanente e durável de virtudes e éticas no processo econômico. Nossa, e isso já há 200, 300 anos atrás. 270 anos, cara. 270 anos. É. E hoje a gente está caminhando, está questionando a nossa economia, está questionando nossos modelos de economia, o capitalismo. E a gente está querendo trazer o humano para essa economia. E daí vem o conceito da economia humanizadora, posso falar assim? No plural. Economias humanizadoras. São mais de uma. Ah, sim, sim. São mais de uma. Por favor. Bom, vou usar essa palavrinha animação que tu falou. Eu também comecei a pesquisar, afinal, o que são as economias que sucederam a esse trabalho tão inédito do Antônio Genovese. E, para minha surpresa e admiração, eu percebi, cara, que existem dezenas, no plural mesmo, de experiências humanas, de economias que humanizam a relação do humano consigo mesmo e dele com a natureza. Então, eu vou te passar rapidamente aqui, porque senão pode ficar um pouco cansativo. Eu localizei, e eu estou fazendo um estudo um pouco mais detalhado, de 10 economias humanizadoras. Mas, por favor, não me critique se eu esqueci, se eu não citei algumas de praticantes que me escutem, porque elas estão, eu já descobri mais outras 10. Então, a primeira, a civil, 1754, que coloca essa questão das éticas na presença da relação econômica. A segunda é a economia solidária, que acontece por volta de 1830. Aí tem um inglês lá muito interessante, o Robert Owen, que vai trabalhar todas as características da atual economia solidária. O fundo de greve, as escolas as escolas de formação das crianças, dos operários. A moeda local é inventada por Robert Owen, essa moeda que nós temos hoje nos bancos comunitários, e, finalmente, a gestão, a autogestão. Então, o Robert Owen é um outro cérebro muito especial que criou a economia solidária no que ela tem hoje. Hoje, a economia solidária é a maior experiência econômica fora do capitalismo. Tem milhões de pessoas no mundo inteiro e o Brasil é um grande expoente nisso aí. A terceira é a economia ecológica, criada no final dos anos 60. Em 68 tem um artigo do Herman Daly que significativo, e em 71 tem o grande livro do Nicholas George Roden, que fala algo que o marcou como uma pessoa negativa na economia. Ele vai dizer que a economia ortodoxa, na época ele chamava de ortodoxa, que é a economia capitalista, é um subproduto da economia da natureza do planeta, porque a economia capitalista ela é absolutamente entrópica. Então, ele marca com clareza que é uma economia que é completamente indiferente
aos impactos que ela causa. Esse livro de 71, todas as pessoas falam que merecia toda a obra conjunta dele merecia um grande prêmio Nobel, que evidentemente foi excluído pelos seus parceiros. Mas a economia ecológica é a economia, assim como a economia solidária, de maior expressão acadêmica. Tem uma sociedade internacional de estudos, o Brasil tem a sua sociedade brasileira, então reúne cientistas que estão praticando todos esses estudos de balanço energético para mostrar o quanto uma atividade é entrópica. Depois nós temos uma sequência de duas economias, já no século XX, que vão dar as suas criatividades, as suas contribuições para essa humanização. A primeira, elas são juntas, é a economia circular, criada, um dos criadores foi o Walter Sterel, um suíço, em 1981. Ele vai criar isso que o Instituto Lixo Zero trabalha, que são os 3 R's. Hoje já se fala em 4 R's, né? Mas é o reuso, a reciclagem, a recuperação, enfim, a redução e, finalmente, o repensar. Então, toda essa ideia de que nós podemos diminuir o impacto do comportamento entrópico da natureza, da economia na natureza, pode ser minorado, evidentemente, com a valorização disso que eles chamam de capital natural, tá certo? Depois nós temos a economia do cuidado, que nasce em 1982 por uma professora norte-americana que lança um livrinho muito lindo chamado Uma Voz Diferente e que vai dizer que existe toda uma área de trabalho e de experiência humana dada pelo cuidado, o cuidado da saúde, o cuidado aos idosos, o cuidado das crianças, realizado fundamentalmente por mulheres e que é desconsiderado das políticas públicas e do financiamento público e da gestão pública. Então, essa ideia do cuidado é algo que hoje ocupa a maior quantidade de orçamentos públicos e que, em função dessa economia colapsista, é a fatia que está sendo mais privatizada e reduzida, a economia do cuidado. Depois nós temos um conjunto de 3 economias que acontecem na década de 90, portanto, bem recente, que vão trabalhar, cada uma a sua parte, um aspecto da humanização do mundo, seja na consideração da reciprocidade das pessoas, seja na consideração da reciprocidade da natureza. A primeira delas é a economia dos bens comuns, criada ou estabelecida em 1990 pela professora Elinor Ostrom, que ganhou o Prêmio Nobel da Economia, ela mesma não sendo uma economista, por uma frase que ela conclui em um estudo também largo como o do Genovese. Qual seja a frase dela? A frase dela é a de que a administração de um bem que é comum a todos é mais eficiente quando é realizada pelos usuários desse bem comum do que pela administração pública e privada. E ela tem estudos comprovando, e são esses estudos que dão princípio de realidade para essa afirmação. O trabalho e o livro da professora Ostrom abre um campo enorme de criatividade no mundo, seja na área da justiça, seja na área da economia, seja na área da própria gestão da natureza. Depois nós temos a economia da comunhão, que também nasce em 91 e tem o Brasil, inclusive, como berço, e uma de suas lideranças maiores foi a italiana Chiara Lubich, e que vai trabalhar fundamentalmente com católicos que têm empresas, que têm lucros, e eles distribuem seus lucros, investindo na educação e na proteção das pessoas mais fragilizadas. Então, aqui eles estão trabalhando muito com a ética da equidade, ou seja, esse princípio humano maravilhoso que é o direito de ser socorrido. E, finalmente, a economia verde, nesse ciclo dos anos 90. Ela foi sugerida por primeira vez, uma das pessoas que sugeriu em 1991 foi a americana Hansel Henderson, e ela vai trabalhar, então, a macropolítica, como você pode reduzir a entropia, retomando aí os princípios da economia ecológica, dos processos macroeconômicos. Por exemplo, como trabalhar a redução da entropia na oferta dos combustíveis fósseis de uma nação, como trabalhar
com a redução da entropia nas infraestruturas de uma nação. Então, você tem aí um trabalho bem abrangente, diferente da economia circular, que se ocupa da redução da entropia dentro da empresa, ou seja, na parte microeconômica. E, finalmente, para concluir, nós temos duas economias que são jovens, né? Que é a economia Donuts, de 2017, e a economia de Francisco, do Papa Francisco. A economia Donut ela traz uma agregação muito perfeita da questão social com a questão ambiental. Então, tu imagina uma rosquinha como o donut, você tem 2 círculos concêntricos, então o círculo interior é aquele que dá o limite da dignidade. Então, abaixo dali, as pessoas não deveriam estar vivendo. Então, é a questão da pobreza. E o limite superior é o limite da sustentabilidade da humanidade no planeta. Então, nós não deveríamos estar ultrapassando. Então, ela tem uma visão de resiliência, uma visão autopoética. Ela no texto dela, ela não conhece o termo, ela não usa o termo autopoético do Maturana e Varela. Mas é claro que, se ela conhecesse, seria maravilhoso. Poderia ter aí uma boa precisão mais científica da coisa. Mas, enfim, aí a economia do Francisco. A economia do Francisco, é bom a gente entender que tem um lastro anterior, de 5 anos atrás, maravilhoso, que é a Laudato Si, a encíclica do Papa. Ali ele trabalha o conceito de casa comum, ali ele diz que cada um de nós é o que é, mas também porque habitamos e convivemos com o planeta Terra, que é a nossa casa comum, e que isso tem que ser fonte de humanização para todos, tudo aquilo que a gente faz aqui. Então, não dá para pensar numa economia que desumaniza, se não existe um outro lugar para essa economia existir. O Papa Francisco trabalha agora uma convocação para jovens no mundo inteiro para repensar a economia. E isso deverá acontecer no final desse ano, se ainda for mantida a agenda, lá em Assis, na Itália. Esses jovens já estão trabalhando, já foram selecionados, e é evidente que jovens bem-intencionados vão criar coisas maravilhosas. Uma das coisas que eu sei que tem um grupo trabalhando é a reforma dos currículos de economia. Ora, a ideia é muito boa, um pouco ingênua, para quem conhece as universidades, sabe que não é fácil você humanizar um currículo. Mas vem aí algo que certamente vai nos animar, ou seja, criar novos cursos, utilizar o raciocínio transdisciplinar, utilizar espaços de pensamento de experiências transdisciplinares. Eu acho que sairá alguma coisa maravilhosa da economia do Francisco. Concluindo, Rodrigo, esse é um desenho muito rápido. Eu só queria dizer que, sim, existem outras economias, e não são poucas, são várias. Eu acho que nós temos que trabalhar a nossa esperança aí de que, sim, tem muita coisa boa sendo feita no mundo do ponto de vista da economia. Nossa, isso me traz uma esperança enorme em saber que já tem muitos anos de trabalho para a mudança, que não existe só um modelo, e a gente não precisa ficar aprisionado nesse modelo, e nem somos tão inovadores para propor um novo modelo, que esses modelos já existem, já estão aí. Quais são as ações éticas que levam ou que levaram a essas mudanças na economia? Bom, Rodrigo e amigos, essa terceira pergunta vem um pouco com o próprio objetivo aí do evento, né? Que ações éticas estão sendo realizadas ou que ainda podem ser realizadas nesse presente alargado da pandemia. Eu gosto de usar essa ideia do presente alargado porque eu estou vivendo isso, né? Cada dia o futuro está sendo, né, postergado. Então, o que dá para nós fazer? Primeiro, eu acredito que a ética pode nos ajudar a perceber que a ditadura do pensamento único não é uma coisa boa. Então, nós precisamos ter a abertura do pensamento complexo para valorizar não só a biodiversidade da natureza, mas também a neurodiversidade dos humanos. Então, nós precisamos de uma plataforma virtual, pedagógica, que possa receber, Rodrigo, todas essas inúmeras economias, porque cada economia dessa é uma comunidade de praticantes.
E uma coisa interessante que eu descobri estudando as referências dessas economias, não existe as citações de uma com respeito à outra. O Robert Owen, em 1830, não cita o Genovese. O Nicholas George School não cita o Robert Owen. Ou seja, não existe um diálogo entre essas economias. São campos meio distantes. Mas veja lá, todos fazem parte de um campo de convergência, tá certo? Então, a minha primeira proposta, que é uma ação ética, é uma ação de diálogo de experiência. Nós precisamos criar um espaço onde essas comunidades se encontrem e dialoguem. E aí façam aquilo que é absolutamente animador para enfrentar o pensamento único, que é a economia de experiência humana sobre o tema. Não tem discurso reducionista que resista à complexidade de uma economia de experiência da humanidade. A segunda é a ideia de uma escola. Nós temos que ter um programa educacional que permita valorizar todas as experiências que nós já temos de construção de uma sensibilidade para a humanização. O que está acontecendo hoje com a crise que nós estamos vivendo e com a perspectiva colapsista é que mudaram a sensibilidade das pessoas. As pessoas deixaram de se sensibilizar com a natureza e deixaram de se sensibilizar com o sofrimento humano. Então, hoje, tu não tem mais políticas de proteção da vida, tu tem necropolíticas. Olha que loucura que nós chegamos, que são as políticas que matam a natureza deliberadamente, conscientemente, e a humanidade. Então, nós precisamos de uma escola que permita favorecer esse processo de humanização. E terceiro, nós precisamos de uma incubação de economia civil, porque as empresas civis elas não vão surgir do nada. Nós precisamos criar cadeia, a mesma forma que a gente constrói cadeias de competição, nós precisamos construir cadeias de cooperação. Se tu pega, por exemplo, a educação ou o alimento saudável, que o Genovese falou lá em 1754, se nós pegamos a cadeia do alimento saudável, nós podemos construir espaço para todos os jovens que estão trabalhando com permacultura, com agricultura ecológica, sem o espírito da competição. Pelo contrário, nós vamos ter que alicerçar o espírito da cooperação. Então, nessa economia civil e nesse mundo mais humanizado, a ética não é a falta de empatia, a ética é a ética da cooperação. E para isso nós precisamos de incubadoras. E agora, quarto, nós precisamos do quê? Nós precisamos de um banco que financie tudo isso, porque a trajetória colapsista ela é financiada e ela é estratégica. Todo o colapso social que já existiu no mundo resultou de estratégias econômicas que tiveram sucesso na construção da sua competição. Então, esses bancos que estão aí, eles são todos os financiadores desse colapso. Nós precisamos de um banco que se assuma como um banco ético, um banco que vai financiar a humanização do mundo e a construção da sua resiliência nesse planeta maravilhoso que nós temos. Então, está caindo de maduro, nós já temos muitos bancos do tempo, que é uma das maiores experiências de reciprocidade do mundo. E o Brasil, em Floripa, é um desses destaques internacionais, o Banco do Tempo de Floripa. E agora nos falta criar um banco de dinheiro, que tenha em cada cidade a sua moeda local, mas evidentemente ligada internacionalmente. Bom, era isso, eu queria concluir dizendo que essas ações éticas, elas nos animam, elas são fontes de agregação, de um conhecimento, de uma criatividade e, fundamentalmente, de uma transformação. Então, por isso é que eu acho que a economia civil é algo que nos ajuda, porque ela implica a nossa exteriorização, a nossa presença como pessoas éticas. Nossa, Daniel, você não só nos esclareceu, mas também nos está direcionando com uma estratégia.
E eu acho essa ideia do banco maravilhosa. Quer dizer, nós temos um sistema financeiro que financia o colapso. Exatamente. Nós precisamos de outro sistema que propicia a colaboração. E isso aí é uma transformação enorme do sistema e de todos os valores que a gente tem. Vamos tentar levar isso à frente. Eu acho que é uma grande contribuição. Daniel, eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui. Você despertou diversas ideias, diversos pensamentos e reflexões que certamente fará a diferença para todos nós que estamos assistindo. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Abraço.